Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos começar essa live um pouquinho diferente. Se você está vendo esse vídeo depois, eu coloquei uma frequência de amor aqui. Estamos num dia hoje, né? Todos um movimento difícil, e falar de relação a dois e a prosperidade, né, no amor, para o amor dar certo, é como falar de uma solução para esse momento que nós estamos vivendo. De nada vale a pena tudo isso que a gente está passando se a gente não se melhorar para o parceiro, não se melhorar para a família, né? Se você está aqui hoje, escutando, buscando se conhecer, buscando autoconhecimento, significa que você já é um vitorioso, uma vitoriosa. Porque se você tivesse perdido alguém agora, por esses dias, ou tivesse com alguém internado, em situação grave, você não estaria buscando autoconhecimento, movimentos sistêmicos. Então, só de você estar aqui aberta a isso, a gente já se considera vitorioso, vitoriosa, né? Então, antes de eu começar dessa live, antes da gente falar disso, eu vou abrir de uma forma um pouquinho diferente, pedir para você se conectar ao seu coração, se conectar à sua luz maior, se conectar a Deus, que é o nosso Pai que nos guia. Pensar assim em todas as pessoas que estão passando dificuldade, que estão sofrendo, né, neste momento. Não é só de Covid, tem outras coisas acontecendo, né? Soube agora de um acidente, de um colega, está entre a vida e a morte. E mesmo assim, a gente ainda tem o coração duro. Eu não consigo entender. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, né, de mais difícil, nossa, as pessoas ainda estão com o coração enrijecido. E relação de casal, gente, vixe, não dá para ter coração duro. Não dá. Não faz o menor sentido você entrar num relacionamento, seja qual for esse relacionamento. Se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando agora. Seja qual for essa relação, né, de casal, é o amor que tem que imperar nessa situação, né? Então eu vou falar aqui hoje para os homens, para as mulheres. Como é que a gente faz esse trem dar certo? Vamos chamar de trem, assim. Como é que a gente faz essa coisa funcionar? E eu digo para vocês, gente, quem tá nesse momento, passando por isso, e tem alguém do lado, passando junto, tem duas coisas. Ou esse alguém tá piorando a situação, trazendo sofrimento, né? Você tá trazendo sofrimento para você, não por causa do outro, por causa de você mesmo. Ou você tá conseguindo suportar tudo isso. Então, nessas horas assim que a gente começa a pensar, né? Para que serve uma relação? Para que serve um parceiro ou uma parceira? Primeiro, não é para fazer o que você quer. Não é para fazer apenas as suas vontades, realizar seus desejos, realizar tudo que você tem aí dentro do seu ego, né? O propósito é muito maior que isso. Tem uma frase da Bíblia que diz
que o casal tem que suportar, né? No amor, suportai-vos, quase isso. E não é o suportar de suportar o outro, mas de dar suporte para o outro. Uma relação de casal tem dia que um tá pior, que o outro tá bem. E o problema das relações que envolvem sofrimento hoje em dia, sofrimentos graves, é porque as pessoas entram no relacionamento projetando imagens. Vamos lá. Vou falar com os homens, por exemplo. Os homens que crescem desde adolescentes vendo muito filme pornográfico, certo? Você vê filme pornográfico, você vê aquelas mulheres com os corpos lindos, você vê aquela relação sexual super, né? Aquela coisa, aquela encenação maravilhosa. Quando você vai para um relacionamento, você fala assim, uai, mas eu não tenho aquela performance do cara, né? Do filme pornográfico. Mas minha mulher não tem aquela barriga, né? Toda chapadinha, aquele seio todo bonitão, né? E não consegue fazer o que essa mulher faz. Porque na sua mente ficou a projeção das imagens internas de o que é uma relação sexual. E você sabe que no dia a dia não tem nada a ver com filme pornográfico, né? Nada a ver. Então, quando a gente é pequeno, nós crescemos com uma memória de amor. E amor, gente, amor é a expressão de Deus. Nosso tema é mãe. Então, amor de mãe é a expressão de Deus conosco. Eu vou explicar. Quando nós somos pequenininhos, a gente é nutrido. Quem está acompanhando as lives aqui todo dia está vendo como eu estou falando. A gente é nutrido, acompanhado, recebe o amor, carinho da mãe, né? Então, você vai criando a sua imagem do que é o amor. A imagem boa e a imagem ruim. Quando eu estou numa relação, eu lembro que o que minha mãe fazia para mim. Então, minha mãe cozinhava para mim. Eu, quando cresço, também cozinho. A imagem de amor que eu tenho é a imagem que eu adquiri na infância. Vendo papai e mamãe se relacionando. Isso é a imagem de relação que a gente aprende. O que você viu do seu avô, da sua avó juntos. E aí eu pergunto para você, essa imagem é boa? Porque o que é bom e ruim nessa questão de relacionamento, né? Por exemplo, se você teve um pai super exemplar, uma mãe super exemplar, você tem uma referência boa, uma imagem boa desse pai e dessa mãe e desse relacionamento a dois. Mas às vezes a imagem que você teve não foi de uma referência boa. Essa imagem de mamãe e papai juntos foi de dor, de sofrimento. Então, eu quando entro na vida adulta, eu vou projetar no meu parceiro e na minha parceira tudo isso que eu aprendi de bom e de ruim com papai e mamãe. Aquele modelo de relação do pai e da mãe cria uma imagem na minha cabeça do que é certo e do que é errado no relacionamento. Eu digo para vocês, isso não tem nada a ver com o modelo de relacionamento. São os vazios que nós temos dentro da gente que a gente projeta no outro parceiro. Então, se faltou aquele afago da mamãe, né? Eu vou querer esse afago do meu marido. E muitas vezes eu não vou ter. Então, você entra num relacionamento para satisfazer as suas vontades. Tem gente que cria a lista de qualidades dos homens, né? Eu ensino minhas alunas a fazer isso. Mas é a lista de sentimentos que eu quero ter com meu parceiro. Não as qualidades. Rico, ter 2 faculdades, ter isso, ter aquilo. Isso não é a base de uma relação. Quando a gente entra no relacionamento, é a fórmula do amor de Deus com a gente.
Porque Deus usa essa relação, Deus usa essa outra pessoa para extrair de você o seu melhor, a sua evolução, como mulher e como homem. E aí que eu chamo as mulheres aqui, digo para elas assim: saiam da chatice de vocês, saiam daquela implicância, daquele ser ranzinzo. Pois é, Karina, quando a gente fala os homens são todos iguais, nós não podemos dizer que as mulheres são todas iguais também. Mas essa é uma frase que, na minha visão, e na visão de qualquer pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, vai dizer: a sua mãe tem problemas com o masculino. E esse problema, né, nos relacionamentos com o masculino, eu vou projetando isso em tudo. Então, é aquela frase: homem nenhum presta. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Por isso que eu tô falando, é a imagem que você tem. Então, você escutou a vida inteira sua mãe dizendo: os homens são tudo igual, homem é isso, homem é aquilo. O que você cresceu ouvindo? Que homem não presta. E o que você vai acreditar na sua vida? Que homem não presta. Aí você fala: não, mas eu quero um relacionamento. Tá, mas se você não sabe que homem presta, você só vai arrumar homem que não presta para justificar aquele pensamento que sua mãe tem, que te ensinou, de acordo com as dores dela. Estão entendendo o que eu tô falando? Que tudo é projeção da nossa imagem, né? É a imagem que a gente tem. Então, por exemplo, se você tem a imagem dentro de você, uma identificação na sua família com os homens alcoólatras que bebem, você cresceu no meio de homem que bebe. Então, no seu rol ali de objetivos de relacionamento, inconscientemente você vai atrair um homem que bebe. Porque aquilo é normal para você. Se você cresceu vendo relacionamentos agressivos, abusivos, é isso que você vai atrair. E sabe por quê, gente? Porque esse é o caminho que a gente tem de crescer. Então, se eu olhei para alguém da minha família, né, e falei: nossa, aquele tio bebe, meu pai bebe. Se eu não arrumar alguém igual a ele, eu vou me sentir despertencente desta família. Isso é uma linguagem bem do inconsciente. Isso vai lá nas profundezas. Quem tá aqui ouvindo tem que estar pronto para ouvir a verdade, gente. Que é caminho de autoconhecimento. Aqui é caminho de saber a verdade das coisas. Não é para alisar ninguém, não. Tá? Então, quando eu começo a procurar o parceiro e entro nesse looping, o que é o looping? Mamãe casou-se com um alcoólatra, eu me caso com um homem bom, de repente ele começa a ser alcoólatra. Me separo deste homem, arrumo um outro homem que tem outro vício. No fundo, eu estou repetindo padrões que trazem sofrimento. Como quebrar o padrão? Essa é a frase mais importante que a gente tem que pensar. Primeiro, eu preciso, quando eu começo a me relacionar, olhar para a história daquele homem para ver se eu consigo contribuir com aquele parceiro. Então, depois que passa os meses de paixão, 6 meses, né? Eu falo que a conta é 6 meses. Depois que passa esse momento de 6 meses de paixão, a gente precisa se conectar com a história do outro. Como adulto, conversando bastante, né? Sendo vulnerável, falando das suas necessidades como mulher, como homem, das suas vontades, comunicação. E muitas vezes você aí entrou no relacionamento, né, com aquela projeção, aquela imagem idealizada, aquela paixão, e no primeiro
escorregada, na primeira escorregada de um dos dois, você fala, não quero mais. Ai, não quero mais. Vou lembrar do sofrimento da minha mãe e do meu pai. Vou lembrar do sofrimento da minha avó e do meu avô. Então, gente, vai chegar num momento em que você que tá casada aí, né? Você tá casada. O que você escolhe? Se você terminar essa relação que não tá indo bem, você precisa se olhar, resolver essas questões internas dentro de você, olhar para as suas dores e descobrir por que o outro está fazendo você se sentir assim. Não é o outro que vai te responder, é você. O que tem no outro que faz com que eu me sinta sozinha, desamparada, traída? De fato, sou traída ou não? O que tem no outro que me faz sentir com raiva? Que me faz sentir sem amor? Que me faz sentir sem desejo? Por que eu tô sentindo isso? A culpa é do outro? O outro está me mostrando isso. Então, muitos casais que estão em sofrimento hoje, gente, são por dois motivos. Primeiro, a pessoa não olha para as próprias questões, não vê o relacionamento como um caminho de crescimento dela. Primeira coisa. E a segunda coisa, que é a mais comum, que 99% da população está assim, são pessoas que buscam no relacionamento a satisfação. Tem gente que se relaciona para postar foto no Instagram, gente. Isso é cruel, mas é verdade, né? Tem gente que se relaciona para não ficar sozinho. E relacionamento não é assim. Não é isso. Relacionamento é um caminho de crescimento, não de sofrimento, né? E por que as pessoas estão no sofrimento? Porque elas não se sentem amadas desde pequenininha. Então, lembra quando eu falei da projeção das imagens que a gente tem dentro da gente? Se eu recebi desamor na minha infância, eu vou projetar esse desamor num parceiro que eu nem conheço, mas que não vai me honrar e me amar. Se eu experimentei abandono na minha infância, eu vou arrumar um parceiro que me abandone. Se eu experimentei desvalor na minha infância, eu vou arrumar um parceiro que me desvalorize. Se eu arrumei, né? Se eu experimentei na minha infância uma sensação de amor interrompido, ou seja, de não ter com quem contar, de ser trocado por outra coisa, dos filhos que são trocados por trabalho, dos filhos que são trocados por algum vício. Muitas vezes a raiz de uma traição da sua relação está lá na infância, nesta troca, nesta mãe que não esteve presente ali, de alma. Não estou dizendo presença só física, não, presente de alma. Então eu estou conversando aqui com você, você vai lembrando do que você viveu lá na sua infância com a sua mãe. Como foi isso? Né? O que você aprendeu sobre relacionamento com a sua mãe? O que você aprendeu vendo a sua mãe e seu pai? E quando você reflete ali, fala, nossa, eu fiz igual. Gente, meu primeiro relacionamento, né, que foi meu casamento, eu casei com um homem igualzinho meu pai. E isso acontece com muita gente. Porque era um modelo de homem que eu tinha identificação. Mas não era o modelo de homem que eu queria. De verdade, isso pode ter acontecido com várias pessoas. Eu não sei se isso aconteceu com você. Mas eu, por exemplo, gostava de vários outros meninos, né? Eu olhava, eu gosto desse daqui, gosto desse aqui. Mas na hora que eu bati o olho no que era meu primeiro marido, eu falei, não, esse aqui vai ser melhor. Baseada na imagem que eu tinha do meu pai. Mas não foi um bom relacionamento. Porque a Ellen, feminina,
não queria um modelo de homem igual ao pai dela. Ela queria um outro modelo de homem. Mas a gente trabalha com essas imagens, né? É esse tipo de imagem. Então daí, claro, relacionamento não deu certo. É um casamento que deu certo 12 anos, tem 2 filhos, mas ele acabou a história. Porque dentro da minha cabeça, eu tinha alguns modelos e eu segui esses modelos. É claro que não ia dar certo. Então, quando você está numa relação, você precisa pensar o que te trouxe sofrimento na infância, exatamente o que te trouxe sofrimento na infância e o que você está projetando na sua vida adulta. Reflita com você. O que me trouxe sofrimento lá na minha infância foi isso, isso, isso. Como eu posso me entender, me conhecer para eu não ter uma relação assim, com esse mesmo sofrimento? Não estou julgando meu pai e minha mãe, eu estou me conhecendo para saber como é que é aquilo. Os meninos, as meninas acham que sabem o que é amor, acham que sabem o que é paixão. Gente, paixão é uma delícia, mas ela passa. Depois vai ficar ali aquele outro ser humano que você projetou uma imagem de ser bom. Projeção. E às vezes não é. Por isso que as relações dão errado. Agora, se o foco seu e do seu parceiro, da sua parceira, nesta relação for, nós vamos focar não em mim, no que vai me abastecer, nem o que vai abastecer o outro. Eu preciso analisar como que é o masculino desse homem. Vamos fazer uma definição. Como que é o feminino seu? Como é que o casal se encontra? Como é que vocês dois se completam para focar no propósito que vocês têm juntos? Se a gente focar nisso, acaba o problema de relacionamento, gente. Sabe por que você tá ruim na relação aí? Porque você não discutiu com o parceiro o que vocês querem para a vida de vocês. Você tá esperando o crushzinho, né? O seu contatinho ligar para você, mas vocês nem discutiram se vocês querem ficar juntos. Você tá esperando como uma princesa do papai que ele fale: venha, meu amor, vamos namorar. Pode ser que não é assim que aconteça. Quando eu estou interessada em alguém, eu preciso me conectar. Aí eu chamo minhas alunas, né, que vêm para a Jornada Sagrada, que sabe das aulas que eu ensino sobre isso, da primeira conexão emocional. Eu preciso começar a criar laços afetivos com aquela pessoa. Eu preciso conversar sobre os interesses em comum. Eu tenho interesse de morar nos Estados Unidos. Aí o cara fala para você: não, eu nunca vou sair de Mato Grosso do Sul. Vai dar certo essa relação, gente? Não. Ai, Ellen, mas é porque ele é tão companheiro, ele é tão amoroso. Gente, cadê a escolha racional? Você tá pensando no companheiro, no amoroso, projetando isso da sua imagem de um bom parceiro. Entendeu? Aí vem o sofrimento. Eu tive um relacionamento que foi um dos mais sofridos que eu tive. Sofrido, meu Deus do céu. Eu falo que eu não tô aqui à toa, né? Foi tanta cacueta na cabeça que eu tomei. Eu tinha uma imagem de um masculino forte, viril, que tomasse a frente nas questões da casa, que tomasse a frente nas construções, nas reformas, que fizesse churrasco, que assumisse a direção do carro, que trocasse pneu. A ideia, a projeção naquela época minha de masculino era isso. É isso. Só que o masculino, o homem, gente, o masculino, você precisa observar nele, no parceiro que você está procurando aí, se ele tem a capacidade de te dar segurança, proteção, em todos os níveis. Proteção dentro, se vai estragar ou não alguma coisa, proteção na hora de trocar um pneu, proteção na hora de organizar algumas coisas,
proteção financeira. Observe se esse homem faz esse papel do provedor com você. Se ele tem maturidade suficiente para isso. Se ele tem maturidade suficiente para entender que você, que é uma mulher, vai ter que parar um tempo para parir. Observa se esse homem respeita a mulher que está grávida. Observa se esse homem respeita a mulher a nível de entender que quando ela está menstruada, ela não quer estar disponível. Se esse homem vai ter condições de respeitar o momento que essa mulher tiver de quarentena. É assim que a gente analisa o masculino. E isso é uma decisão da mulher, isso é racional, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre os relacionamentos, de quem já está em relacionamento. Então, no meu caso, eu olhava de acordo com as imagens que eu tinha de carência. Quais eram as minhas carências? Era desse masculino macho. Era tão macho que era um homem até sem feminino total. Totalmente ferido no feminino. Então não tinha condições de me dar essa segurança, esse amparo, sabe? De ver as minhas necessidades de mulher, porque também não tinha sensibilidade. Era um homem com o feminino dele ferido. Assim como eu era uma mulher que tinha um lado masculino ferido. Então, eu não tenho raiva, mágoa, tá tudo resolvido, porque ali era a projeção de uma imagem que eu tinha distorcida de uma relação. Então, eu oriento as meninas hoje, quando começa a paquerar alguém, começa a se apaixonar com alguém, de ter uma conversa de adulto e explicar mesmo. Pera lá, olha, eu funciono assim, não é meus defeitos, não. Eu valorizo uma relação. Para mim é importante eu ter um tempo livre, você ter outro tempo livre. Para mim é importante que a gente espere um pouco para ter intimidade sexual. Para mim é bastante importante que você respeite meus filhos, que você respeite meu marido, o meu pai, que você respeite meu ex-marido, porque esse homem veio antes. Para mim é importante isso. Você conversa antes com a pessoa? Você negocia como vai ser a sua relação? Não, a maioria vai entrando de cabeça. Vai entrando achando que o homem vai se apaixonar, que o homem vai ceder. Você pode estar morrendo de vontade de ficar com esse homem. Você pode estar morrendo de vontade achando que ele é o homem da sua vida. Mas se vocês não alinharem propósitos como adultos, essa relação não vai dar certo. E isso vai te gerar sofrimento. Ao longo da vida, gente, eu tô com 42 anos. Eu mudei tanto, mas tanto, você também deve ter mudado. Você imagina num casal, os dois mudam. Só que quando nós estamos unidos, né, a gente começa a funcionar, o outro vai ficando igual a gente. Mas para isso, para ficar igual, para virar essa unicidade, não existe mais a minha vontade nem a vontade do outro. Existe a nossa vontade. A vontade para fazer o outro feliz. Então, o meu foco não está em mim, está no outro. Aí eu converso com as pessoas que já estão casadas. Tá vendo como não é você a mais importante da história? É o outro. E agora, como é que eu salvo o casamento? Se você quer salvar o casamento, primeiro que você precisa, eu falo com muitas mulheres, curar as suas feridas da infância. Olhar para essas necessidades que você projeta no seu marido. Para você ser uma pessoa mais leve, mais amorosa, mais feminina, mais disposta. E disposta a servir o parceiro no que ele também está precisando. Só uma pessoa abastecida de si mesmo, preenchida de si mesmo, preenchida de pai e mãe, consegue ter algo a oferecer para o outro.
Se nós entramos num relacionamento completamente vazias, ele não vai tapar seu buraco por muito tempo. Em breve isso vai gerar sofrimento, gente. Em breve. Igual o que aconteceu comigo. Né? Eu sei contar certinho. Na primeira relação eu tinha carências, assim, uma carência de afetividade, de alguém me colocando no colo, sabe? De alguém me paparicando. Era essa a minha carência. E eu arrumei um parceiro extremamente amoroso, cheio de energia feminina. Uma boa relação com a mãe dele. Então ele era um homem muito amoroso. Chegou no momento que esse homem, eu olhava para ele e eu via que eu tinha que ter mais energia masculina para resolver as coisas da casa. E daí começou a vir um buraco imenso. Porque aquilo que eu projetei no começo, rapidinho me abasteceu. Eu já não estava carente mais. Eu já queria um homem do meu lado, um provedor que tomasse atitude. Então aquele homem amoroso não fez mais sentido. Aí as pessoas acham que o amor acabou. Não é o amor que acaba. É a sua necessidade, o seu vazio que vai se preenchendo ao longo dos anos e você fala, ai, não gosto mais. Não é assim, gente. Quando a gente vai se casar, quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente precisa conversar, estabelecer o que nós dois, fazer a união dos dois. Não pensar na união sexual, por exemplo, como prazer para você ou prazer para o outro. Existe um termo que eu acho tão bonito que se chama orgasmo cósmico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso, orgasmo cósmico? Orgasmo cósmico é a união sexual do casal, né? E é o link desses corpos com o amor de Deus. Você pode até fazer uma oração antes e tal. Mas a relação sexual, quando se tem um orgasmo cósmico, não é um orgasmo de prazer no órgão genital ali, no pênis ou na vagina, né? Foge tudo isso que você vê de masturbação, foge esse negócio, tudo que a gente vê de uso disso, uso daquilo para chegar ao orgasmo. É algo que transcende. Só casais que estão muito unidos nos propósitos de estar juntos, naquele propósito eu quero estar junto com essa pessoa para caminhar na vida com ela. Somente casais que são extremamente humanos na sua vulnerabilidade e no entendimento do que o outro está precisando. Só casais que se conhecem, cada um se conhece muito, conseguem chegar a esse orgasmo cósmico. E o que estão se fazendo por aí? Estão fazendo sexo. Com essa preciosidade à disposição da população. Sabia disso? E isso só se atinge, gente, quando a gente vai para um lugar de entender que o parceiro e eu somos um só, unidos a Deus. E isso exige respeito pelo movimento que a outra pessoa tem, exige admiração pela outra pessoa, respeito pela história da outra pessoa, respeito pelo jeito da outra pessoa. O entendimento que eu estou aqui com o meu foco no outro, não em mim. Você suporta uma relação que o seu foco esteja no outro? E o outro vai estar focado em você. E aí agora eu quero chamar a atenção das mulheres e explicar o que a nossa mãe faz nas mulheres e o que a mãe promove nos homens. Pontos positivos e pontos negativos. Vamos combinar assim? Eu vou explicar agora. Um homem, por exemplo, todo provedor, todo machão, que toma a frente das coisas, que te dá segurança, que te dá proteção, que te defende, né? Aquele homem cheio de energia masculina que vai para o trabalho e que vence todas as etapas e é o seu herói. Quando você engravida, você vira um ser completamente sensível. Se esse homem não teve relação boa com a mãe dele, ele vai ser um ogro com você.
E muitas vezes o homem que é abastecido dessa mãe, que ele tem bastante energia feminina, ele vai ser aquele homem que vai te acompanhar no parto. Ele é um machão, ele é um viril, mas é aquele homem que foi adoçado pela mãe de perceber que a esposa, né? Ele é o homem, mas ele tá percebendo que a esposa ali tá naquele dia com a perna inchada, grávida, e que tá precisando de uma massagem. Ou então ele vai perceber que o nenê tá pequenininho e que aquela mãe precisa dormir e ele fala, dorme, que eu vou pegar a criança enquanto você tá descansando. Eu vou fazer ele dormir, vou fazer ela dormir. Entende a importância de um homem macho, com um pouquinho dessa doçura do feminino? Esse é o homem ideal pra gente. Porque ele tem o lado da atitude masculina, do voraz, mas ele tem o lado da empatia que ele aprendeu com a mãe dele, de uma boa relação com a mãe. O homem que tem dificuldade com o feminino, ele não honra a própria mãe, ou ele projeta as dores que ele teve da mãe nele, na mulher. Ele não respeita a sexualidade da mulher, vai ser um homem grosso que te faz como um objeto de prazer. E você, carente, acha que quando ele te deseja, né, só o fato do homem te desejar é muito. Não, gente. O homem nos deseja, mas nos quer fazer feliz. O homem, quando olha para a mulher só com desejo, ele usa aquela mulher como objeto. O homem, quando olha para a mulher como um apreciador, ele ama aquela mulher. E o homem que olha para a mulher com aquele olhar de apreciação, de respeito, de honra, é um homem que tem o feminino muito bem resolvido dentro dele. Ele honra a mãe dele. E os homens imaturos, de masculino imaturo, como é que são? Eles são grudados na mãe. Eles têm uma mãe assim, que eles acham a mãe o máximo. E muitas vezes eles são imaturos. Por quê? Porque ele tá sempre no papel de filhinho. Então ele te vê também como um objeto. Você fala, nossa, mas ele adora a mãe dele. Mas ele me vê como um objeto. É por isso. Porque a mulher dele é a mãe dele. Não, é a mãe dele não é a mulher do pai. A mãe dele é a mulher dele. A mãe dele é tão boa que não tem lugar para outra mulher. Tem lugar para um outro objeto. Um objeto de prazer, porque a mãe não vai dar prazer. Vocês estão entendendo a importância da mãe? Né? E como deve ser essa mãe desse homem? Como você olha para a sogra? É aquela mãe que sempre vai amar e proteger o filho até quando ele sair de casa. Mas é a mãe que olha para a nora e entende que aquele menino não é um menino. Que aquele filho dela é um homem, que é o patriarca de um outro ninho. Que esse filho não pertence a ela mais. Que esse filho vai servir um ninho, vai ser o macho, quem vai dar proteção, segurança naquele ninho, graças a ela. Então ela pariu, fez um bom homem, não menino, e entregou esse menino para outra mulher, para fazer o próprio ninho. E as mulheres? Geralmente as mulheres no relacionamento, né? Elas existem dois tipos muito comuns. As duas crianças, não são mulheres, são meninas. Ou elas precisam da mãe o tempo todo, porque a mãe é o máximo, então ela não sai da casa da mãe, ela precisa da mãe para ajudar a cozinhar, ela precisa da mãe para passar o dia, para auxiliar nas coisas. Eu já vi muitas meninas que casam e lavam roupa na mãe, almoçam com o marido na mãe. Você continua uma criança, você não virou uma mulher. Porque a menina, ela é preparada pela mãe dela para se tornar
a matriarca de outro lar. A quem vai cuidar, amar, harmonizar, né? Dar paz naquele outro lar. E se você não consegue fazer isso, você ainda é uma menina. Me desculpem, gente. Me desculpa. Vai dar problema na sua relação. Vai dar problema. Quando a gente casa a mulher, ela precisa voltar os olhos dela para o marido e para os filhos. Ela reverencia o pai e a mãe, mas ela segue o marido. É isso que Bert Hellinger fala. A esposa segue o marido, não é submissa, nós somos iguais. Mas, por exemplo, se seu pai torce para o Corinthians, seu marido torce para o Palmeiras, você vai começar a ter que torcer para o Palmeiras, não mais para o Corinthians. Vocês estão entendendo? Vai seguir o marido. Se seu marido está numa religião, prestem atenção, gente, isso é muito sério. Você foi criado na igreja evangélica, seu marido é espírita. Você vai ter que seguir esse homem na religião que ele tem. Você não vai conseguir trazer ele para a sua religião. Em alguns casos isso acontece, quando o homem é frágil nesse aspecto. A gente até traz o homem, mas ele tem uma decisão forte naquilo, é a mulher que segue o homem. Se você quer um homem. Agora, se você for ter um filho, ele vai te seguir onde você quiser ir. Mas em breve, você não vai ter mais desejo de atração sexual por ele. Porque ele não está no lugar de macho. Ele está no lugar de um menino. De um gurizinho. E você de mandona. Uma outra estratégia, uma outra dinâmica que traz muito sofrimento também é assim. A menina diz, o meu pai, como o menino diz, a minha mãe é maravilhosa, a menina diz, o meu pai é o melhor. Meu pai, ela não é mais tão conectada com a mãe, ela é mais conectada com o pai. Isso é muito comum. Não estou dizendo pra gente não amar pai. Eu tenho pai, meu pai já faleceu, mas é meu pai, era meu rei também. E eu sofri isso na pele. Porque meu pai era tão bom, mas tão bom pra mim, que eu não me permitia ser feliz no amor. Sabe por quê? Porque ninguém ia subir, nenhum homem estava à altura do meu pai. Porque eu procurava meu pai. E eu nunca ia achar, gente. Nunca vai achar. O sentimento dessa menina que tem verdadeira adoração pelo pai é no coração dizer assim, querido pai, o senhor é um pai maravilhoso, mas o senhor é marido da minha mãe. Você não é meu homem. Eu abro mão das imagens que eu criei a seu respeito como homem para me abrir a um masculino que esteja mais compatível a mim. E o masculino que está mais compatível a você não é o masculino que vai te agradar. É o masculino que tem a mesma visão de vida com você. E daí vocês vão ter intimidade, vocês vão ter conexão, vocês vão ter, no adulto, diálogos para crescer juntos nessa vida. Se você entra numa relação assim, você não vai precisar trocar de marido, gente. Eu lembro que no meu primeiro casamento, eu falava assim, bom, eu tinha tanto medo de passar dificuldade financeira, meu Deus, eu morria de medo de passar dificuldade financeira. Por quê? Porque eu cresci vendo pai e mãe com dificuldade financeira, né? E vendo eles brigarem por conta disso. Era muito difícil, gente. Lembra aí das brigas do seu pai e da sua mãe? Quais foram os motivos? Os meus brigavam por causa de dinheiro. Então, eu falava assim, bom, esse meu namorado, ele ganha R$1.500 por mês, na época, né? R$1.500 por mês. Eu ganho 700. Então, a gente vai juntar, vai dar 2.000 e pouco. Ah, não vai ter briga, porque 2.000 e pouco dá para comprar tanta coisa no supermercado, dá para pagar aluguel e ainda sobra dinheiro, dá para comer fora fim de semana. Olha a inocência da minha cabeça. Imagem projetada, gente. Na minha cabecinha, aquela criança tinha medo de escassez, tinha medo de passar dificuldade financeira, fazia cálculo. Não, o salário dele é bom, então não vou passar dificuldade financeira. Tá vendo como uma relação é uma coisa de casal, de marido, mulher adulto, gente, né?
E daí o que é o papel do feminino? Vamos recapitular isso? Quem me segue sabe o que eu estou falando, que foi o que eu aprendi ao longo do tempo. O feminino, ele tem a função de trazer aquele acolhimento, aquela paz para dentro de casa, né? Aquela leveza, que quando o marido põe o pé dentro de casa, ele já sente assim, ele chega e fica assim, ai, tô relaxado. É como se fosse um bálsamo para a vida dele, assim. Porque ele vai lá para fora, ele vai lutar, ele vai ter todas aquelas dificuldades do dia a dia, problemas no trabalho, problemas com dinheiro. Nessa época agora que a gente está de pandemia, o que tem de chefe de família com dificuldade financeira, e as mulheres chegam e falam, meu marido não me procura. Cara, você é mulher, né? Você sabe o que seu marido está passando? Qual a dificuldade que ele está no dia a dia? Não, você está só na sua carência afetiva de princesa que quer ser conquistada. 10, 15 anos de casado, meu marido não me procura. Olha a forma como você fala. Provavelmente você é muito chata. Provavelmente. Segunda coisa, você, em vez de você conversar, você cobra. E outra, você não tem a percepção de estar nesta relação como contribuidora. Quero só fazer um adentro aqui. Tem muitos casais que eu já atendi casos assim. O homem é gay e está casado com a mulher, eles não conseguem resolver isso. Não estou falando de opção sexual, de disfunção sexual. Estou falando de um casal normal que o homem não está próximo da mulher. Você acha que quando ele te procura sexualmente, ele está próximo de você. Não. Porque tem cara que está longe da mulher, mas ainda vai procurar o sexo, vê a mulher como objeto. Eu não estou falando desse tipo de relação. Eu estou falando da relação da mulher causar no homem esse aconchego tão grande que ele fica doido para vir para casa, para sentir essa harmonia que lá fora é um campo de batalha. Só mulheres que acessaram o seu feminino na máxima energia conseguem ser assim. Porque elas não são meninas, elas não são carentes, elas não são birrentas. E quando elas estão mal, elas sabem ser vulneráveis. Elas sabem colocar a humanidade dela para fora. E o homem, o parceiro, respeita a mulher que coloca a sua vulnerabilidade para fora. Dizendo, não tô bem hoje. Ele não vai cobrar de você. Agora, se você é aquela chata, reclamona, ranzinza, carente, ele vai se afastar de você. Se você for uma mulher sábia, feminina, quando você estiver assim, provavelmente você vai ter um homem maduro do seu lado, claro, né? Que ninguém evolui sozinho. Você puxa o parceiro junto. Ele vai falar assim, calma, bem, calma, amor. Encosta aqui. É assim, gente. Relação de casal é assim. Não precisa estar grudado. Não precisa estar o tempo todo fazendo um monte de coisa. Só de olhar um ao outro, aquela conexão que é espiritual. Lembra que eu falei do amor de Deus que se manifesta ali? Aquela conexão de amor se basta só num olhar. E daí eu quero reforçar, para a gente finalizar aqui, daqui a pouquinho eu vou sortear uma pessoa para tirar a carta, tá? Por que a mãe é tão importante? Porque é a mãe que vai gerar o feminino na mulher e o feminino no homem. A gente não se relaciona por meio da razão, do masculino, da estratégia. A gente se relaciona por meio do sentir. Então o amor é uma emoção. O amor é uma energia feminina. Se o seu parceiro tem uma mãe resolvida dentro dele, e se você tem a sua mãe resolvida dentro de você, não estou dizendo a mãe comportamental. É a mãe, o lado divino da mãe, quem te deu a vida. E quem vai te falar que você precisa dar vida a outro lugar, a outra família, a outros filhos. Se você tem essa mãe divina bem resolvida em você,
com a graça, a bênção de ter recebido a vida, o que vai acontecer? Você tem força para gerar amor para outra pessoa. Quero compartilhar uma foto aqui. Esse casal aqui é o Cristiano Ronaldo, estão vendo? Aqui, ele tá, se a gente for analisar, ele tá muito conectado com o filho. Muito conectado com o filho. E com a parceira, gente, ele tá só encostando a mão. Eu não sei como é que é a história dos dois, mas eu tirei essa foto agora há pouco, dei um print. Não sei como é que é a história individual deles, nem a história de casal. Mas vocês verem como ele tá mais pai do que marido? E quem tem filhos precisa pensar em tudo, numa família toda, mas o casal não pode se desligar, de jeito nenhum. Apesar da mulher estar aqui, ela me parece assim, eu tô aqui do lado, tô uma coadjuvante aqui. Tô fazendo só uma parceria. Olha essa foto aqui. Casal grudadinho. Olha, grudadinho um no outro. Os filhos do lado. Mas os dois, vocês estão vendo a posição da mão, como tá firme, forte ali, grudado? Aqui a gente sente uma energia de casal, de amor, de desejo, né? É de conexão mesmo, de parceria. E nós, casais, estamos, eu e você, minha mulher, estamos juntos nessa empreitada para os nossos filhos. Para os nossos filhos, né? E aqui, gente, você vê o Cristiano Ronaldo, ele tá muito mais na energia de pai nesse momento aqui do que na energia de marido. Primeiro que ele tá do lado direito, né? Geralmente o homem fica onde está a mulher. Aqui a energia masculina é onde está a mulher. A mãe que fica mais perto do filho, né? Então me dá a impressão, sem conhecer, só tô fazendo leitura de foto, que Cristiano Ronaldo tá muito mais pai do que marido. Estão vendo como é uma simbologia que a gente tem que ir cuidando? Não é brincadeira isso não, gente. Coordenar casal, sexualidade e o pai e a mãe, que acontece tudo muito junto, não é brincadeira. Mas o casal não pode ter esse momento deles, né, dessa intimidade. E se isso não é estruturado quando eles estão só eles, quando chegam os filhos, deixam de ser um casal para funcionar como pais de filhos. E os filhos vão perceber, gente. Os filhos vão crescer naquela imagem. Meus pais estão juntos só por mim. Isso é extremamente maléfico, né? O filho quer mesmo ver o pai e a mãe juntos. Tem casais, né, que já fazem um erro. Vivem só eles grudados e largam os filhos. Não, também não estão na visão de família. Isso é um jogo de energias. Ora eu estou na energia de esposa, ora eu estou na energia de mãe e pai juntos com filho, ora eu estou na energia mãe e filhos. Tá entendendo? São várias esferas que a gente precisa passar. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Amanhã eu vou falar só de sexualidade. Amanhã eu vou falar mais de orgasmo cósmico. Quero saber se alguém tem perguntas, se alguém quer participar dessa live para pedir frase. Se não tiver ninguém, eu vou tirar uma frase para todos nós aqui. Vou sortear uma frase pra gente. Quem quer tirar frase sistêmica hoje? Quem tá com coragem? Quem? Antes, quero só ler um texto para vocês, que é bonito toda a vida, e que representa toda essa história da energia feminina, né, nas pessoas. Daqui a pouquinho eu vou tirar a frase, hein? Daqui a pouquinho.
Quero saber quem quer uma frase sistêmica. Quem está precisando de uma frase sistêmica? Vou contar uma história rapidinho antes da gente encerrar. Uma história bonita que mostra como a energia da mãe, como a energia feminina é importante tanto no homem quanto na mulher. Quer ver só? O famoso mergulhador italiano Enzo Maiorca estava mergulhando no mar de Siracusa e conversava com a sua filha Rosana, que estava no barco. Pronto para submergir, mergulhador sentiu algo tocar nas suas costas. Ele virou-se e viu um golfinho. Percebeu que o golfinho não queria brincar, mas ele queria expressar algo. O animal mergulhou e o Enzo o seguiu, o mergulhador o seguiu. Depois de 12 metros de profundidade, preso numa rede abandonada, havia outro golfinho. O mergulhador rapidamente pediu à filha que apanhasse 2 facas de mergulho. Em poucos minutos, os dois conseguiram libertar o golfinho que estava lá no limite das suas forças, que emergiu e deu quase que um grito humano, assim descreve o mergulhador. Um golfinho, gente, pode resistir debaixo d'água só até 10 minutos, depois ele se afoga. O golfinho liberto, ainda atordoado, foi controlado por Enzo, Rosana e o outro golfinho. Aí veio a surpresa. Era uma delfina que deu à luz a um filhote. O macho circulou-os e, parando na frente de Enzo, lhe tocou a bochecha como se fosse um beijo, num gesto de gratidão, e se afastaram. O mergulhador terminou a sua intervenção dizendo: até que o homem aprenda a respeitar e dialogar com o mundo animal, nunca poderá conhecer o seu verdadeiro papel na Terra. Vejo o poder de estar atento aos sinais da vida. E aí eu te pergunto, qual golfinho está aí tentando chamar a sua atenção? O mergulhador, gente, ele não tinha só contato com o reino animal, ele tinha a sua energia feminina muito bem trabalhada. Por que Jesus era aquele homem puro de amor? Porque ele era filho de uma mulher, de uma mãe, que ensinou muito sobre feminino para ele. Jesus tinha muita pureza de energia feminina. Esse mergulhador, por ter contato com a natureza, ele é puramente feminino. E isso não tira a masculinidade dele. Nós mães, nós mulheres, precisamos sim estarmos fortes para tirar o coração duro dos homens, que entenderam que a casca o fazia mais forte. E não é isso. O papel da mulher numa relação, gente, vai muito além do que ela imagina. Por isso que eu tô aqui nessas lives falando para você se preencher, para você acessar a sua força feminina, porque os homens estão precisando da gente. Não você que está precisando do homem. Se você consegue gerar no seu parceiro essa harmonia que ele busca, esse acolhimento que ele busca, ele vai fazer de tudo para te dar segurança e proteção. O papel da mulher é dar harmonia, dar paz e acolhimento. O papel do homem, dar proteção e segurança. Se você está nessa força para promover a harmonia, seu homem vai ser esse mergulhador doce, que percebe as coisas. Esse mergulhador, ele percebeu que tinha um movimento do golfinho que não falava nada, mas ele percebeu um desespero. Com toda a razão dele, com toda a mente racional de homem, ele percebeu o desespero do golfinho. E era uma família ali, né?
A fêmea tinha acabado de dar à luz e estava presa na rede. Ia morrer ela e o filhote. E o macho agradeceu, porque o macho não conseguiu salvar. E é para isso que serve o masculino. O macho serve para salvar a família, para proteger a família. Olha que exemplo lindo. Eu deixei esse texto guardado para essa live de hoje. O golfinho macho pediu ajuda para um outro macho para salvar a sua família. Percebe? Então, o feminino precisa estar muito equilibrado, muito na linearidade da sua energia, na potência da sua energia, sabendo e conhecendo para que ela serve, para equilibrar os lares. Nós não estamos aqui para sermos servidas, nós estamos aqui para servir. E não estou dizendo que esse exemplo que eu estou dando é para você aliviar o masculino tóxico, para você aliviar o cara que te trata mal. Não, porque esse homem nunca vai evoluir nesse nível, gente. Você pode usar toda a energia feminina que você quiser. Primeiro que se você tiver na energia feminina mesmo, saudável, adulta, você não vai atrair um moleque mais. Pode ter certeza disso. Você não vai atrair um guri. Se você for uma criança, uma guria, você vai atrair um guri. Agora, se for uma mulher de verdade, você não vai atrair um moleque. Pode ter certeza disso. Isso é uma verdade. Então, você vai entrar no seu papel no mundo, no seu propósito no mundo, que é adoçar a alma da sua família. Adoçar seu parceiro. Entende? Valorizar ele. Ele vai querer vir doido para casa. Eu adoro falar disso. Isso transformou minha vida, transformou meu relacionamento, né? E eu digo pra vocês não vão me ver aqui falando sigam-me, sejam igual a mim, porque eu sou a mais sem problemas. Não, gente. Não, só eu sei, né? Mas eu entendo que uma relação, ela tá aqui vivendo no meu coração para eu aprender muita coisa, né? Eu já tenho essa consciência, então eu já saí do movimento de sofrimento, já sofri muito, nossa, de dar a mão assim e chorar naquelas mágoas, mas hoje não, porque eu entendi que a relação, qualquer relação, é para eu crescer, para eu me tornar uma pessoa melhor. E não faz sentido o amor trazer sofrimento. Isso é dependência, isso é carência, né? Isso é projeção da sua mente, idealização. Quando você se basta, você sabe quem você está preenchida desse amor de Deus, preenchida do pai e da mãe, você sabe que está transbordando, então você vai ter um parceiro para transbordar esse amor para ele. E muitas vezes ele não vai te falar nada, não vai abrir a boca, você vai sentir isso pulsando aqui dentro e sem cobrar nada do outro, você vai oferecer o que você tem para você, dentro de você para o outro. É assim. E depois você espera e faz o equilíbrio de dar e receber, né? Só quem recebeu muito da mãe, que não foi a mãe que te deu amor, mas quem tem a mãe bem resolvida dentro de si, que é aquela mulher que te deu a vida, que te deu todo esse feminino aí, né? Só essa mulher consegue transbordar o feminino dela para a relação a dois. Tô passando da hora. Quero saber quem quer tirar carta hoje. Quem vai tirar carta hoje? Vamos lá? Alguém quer tirar cartinhas? Cartas sistêmicas? Eu comecei essa live falando hoje, né? Que quem tá aqui, agradeça que tá aqui. Significa que você tá bem, significa que sua família tá bem. Então, nós somos abençoados e privilegiados. Nós não estamos sofrendo, nós não estamos chorando. Então, nós estamos aqui num grupo que busca autoconhecimento, privilegiados, porque nós não estamos em sofrimento. Nem nós, nem nossa família. Isso já é uma bênção, gente. Não é só pandemia.
Tem muito sofrimento acontecendo, de todos os níveis. Então se considera uma abençoada. Se considera numa família abençoada. Vou sortear alguém, vamos lá, atenção, vamos sortear. Você tem que me chamar, deixa eu ver quem tá me chamando. Deixa eu ver quem tá me chamando. Você tem que enviar os convitinhos, tem que enviar o convitinho, tem que enviar o convitinho. Quem que vai enviar o convitinho? Tem que enviar, tem que clicar nessa filmadorinha aí, gente, para eu tirar a frase sistêmica. Você vai me falar mais ou menos como é que você tá se sentindo e a gente vai tirar uma frase sistêmica. Vamos lá, quem tá pronto pra gente encerrar essa super live e não esquecer, na sexta-feira, amanhã, a minha live é sobre sexualidade, a importância da sexualidade. Eu vou falar mais sobre amor cósmico, sexo cósmico, orgasmo cósmico. E além disso, no sábado tem um workshop, Minha Mãe é Mãe Certa pra Mim. Nós vamos ter constelações, tá? Quem ainda tem vaga para constelar, um sábado à tarde assim, e você pode participar desse workshop totalmente online, só ao vivo, não vai ter aula gravada. Estão me perguntando, você vai deixar gravado para assistir depois? Não, não vou deixar gravado, porque é uma vivência do nosso feminino, né? Não só as mulheres, mas os homens, de forma que a gente se abra para a vida. Tem muita gente olhando para a morte, tem muita gente morrendo, gente. Não dá para saber se essas pessoas estão procurando a morte ou se é o destino delas. A gente não vai entrar nessa esfera. Mas mesmo quem não está morrendo está olhando para a morte. A vida é muito mais do que sofrer. Vocês estão aqui, nós estamos aqui sobrevivendo. Não. A constelação veio para mostrar que nós podemos viver em abundância. Vida em abundância. Então, meu propósito nesse workshop é abrir esse fluxo de vida aí com você. Abrir esse cano que jorra a vida para você. Chega, para de sofrer. Você não precisa disso. Já tem aí um caminho para não sofrer. Então, vamos lá. Atenção, vou tirar sorteio. Aguardo vocês na live de amanhã. E além da live de amanhã, tem um workshop no sábado, o link na minha bio. Chamei alguém aqui, deixa eu ver. Vamos ver se a pessoa vai entrar. Tem que mostrar a carinha, gente. Tem que aceitar o convite e mostrar a carinha. Aí, Oi? deixa eu ver quem é. Eu Nandi! Oi, tô de lindona! pijama aqui. Tudo bem, não tem problema. Eu tô sentada no chão, de meia, ó. Hoje eu fiz essa live bem assim, né? Nossa, eu acabei de Quietinha. entrar. Que bom, seja bem-vinda. Então, no Obrigada. final das lives, eu tô sorteando uma frase sistêmica, que vai fazer sentido para você, com certeza. É só você pensar assim, fechar seus olhos e falar para o seu coração o que o seu coração mais precisa ouvir nesse momento. Pensa nos desafios que você está passando, nas dúvidas que você está passando aí, nas suas questões, nas suas perguntas. A gente fica, né, perguntando. E eu vou sortear uma frase para você. Então, todos que estão aí na live, coloca a mão no coração, baixa o queixo, porque essa frase que a Nandi vai pegar também serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Vamos lá, vou começar a fazer o sorteio. Eu tenho mais de 400 frases aqui. Pronto? Pensou? Olha que frase linda, Nandi. Nossa, saiu ao contrário para mim. Tá escrito aqui, ó. Você me deu o suficiente. Pensa em alguém. Essa frase é para o pai e para a mãe, geralmente, né? Mas pensa em algo que você vivenciou, né, com o seu pai, que você está cobrando mais alguma coisa e diz no seu silêncio, você me deu o suficiente. É para os pais isso? É para quem você está sentindo no coração. Para Tá. quem que você tem que falar isso? Você me deu o suficiente.
Certo. Fez sentido para você? Fez. Quando eu falo essa frase, você me deu o suficiente para o pai e para a mãe, significa que eu já sou adulta e que eu não preciso esperar do meu pai e da minha mãe mais nada. O que eles me deram já é o suficiente e agora eu caminho com a minha vida sozinha. Mas, nesse caso, não sei o que você estava sentindo, o que você estava pensando, essa frase que saiu para você. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Um beijo, meu amor. Apareça sempre. Fiquem com Deus. E Obrigada. agora vou pedir para você sair, Nandi. E agora eu Tá. quero reforçar o convite de amanhã, dessa live de sexta-feira. Vocês vão sextar comigo, lindamente. A gente vai falar sobre sexualidade. Porque esse é o maior emblema do ser humano. É o maior emblema. Eu falo, ninguém sabe para que serve a sexualidade, como é que funciona a sexualidade. E eu espero você mandando sua mensagem, a sua pergunta para essa live de amanhã, que é importantíssima. E assim eu fecho a semana toda aqui com vocês, falando sobre constelação familiar, falando sobre a importância da mãe nos nossos processos como adultos hoje, nas nossas dinâmicas profissionais, que foi o que eu falei ontem. Hoje eu falei de casal. Na segunda, né, eu falei só do feminino. Na terça, eu falei sobre quem tem dificuldade com a mãe, que a sua mãe é a mãe certa para você, e para que a mãe é importante na nossa vida, na visão sistêmica. E amanhã, a importância da mãe na nossa sexualidade. Então, tem muita coisa ainda. Se você perdeu uma das lives, estão todas gravadas aqui no meu Instagram. Se você quiser assistir pelo YouTube, entra na bio, coloca lá YouTube Papo de Vênus, todas as lives estão lá e essa também vai ficar salva. Espero vocês amanhã e também no workshop deste sábado. Link na bio para participar, não perde essa oportunidade de assistir uma constelação comigo. Não é muito fácil, tem que fazer a constelação individual e eu criei um sistema neste sábado para constelar pessoas e o grupo todo no coletivo participar de uma constelação online, tá? Espero vocês amanhã, gente, ó. Beijo, muito obrigada pela parceria de sempre, muito obrigada por me ouvirem e parabéns por buscarem conhecimento. É isso que te liberta. É isso que nós deixamos para os filhos. Essa é a maior herança que a gente tem. É a maior ganho, a maior fortuna que a gente tem.